estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que estão conectados no Centro Espírita Francisco Thyssen, no nosso tratamento espiritual à distância. Vamos iniciar a nossa breve apresentação com uma prece.
Busquemos nesses instantes mentalizar a figura amiga do nosso Senhor Jesus Cristo. E sentindo as suas vibrações amorosas, como numa imagem que nós usamos para os nossos pequeninos, do Cristo de Deus com suas mãos dadivosas, envolvendo uma imagem da terra, banhando de luz todo esse lindo planeta. Esse planetinha azul que o nosso Senhor governa com tanta sabedoria, com tanta bondade, com tanto amor. Nós agradecidos somos, Senhor Jesus, por esses instantes de paz que a prece nos proporciona. Derrama, Senhor, então, as suas bênçãos sobre toda a terra, envolvendo todos os povos, todos os lares, todos os corações de todas as criaturinhas. Desejosas que estamos, desejosas que estão e desejosos que estamos, Senhor Jesus, da sua paz. Senhor, ampara, Senhor, a todos aqueles que estão em sofrimentos maiores do que os nossos. Derrama suas bênçãos sobre todos os lares enlutados pelas separações repentinas nesses momentos de pandemia. Ampara também os corações aflitos que não conseguem compreender esse momento agudo que a humanidade passa. Banha de luz, então, Senhor, a todos nós, fazendo com que todos possamos nos lembrar de Ti e confiarmos intensamente na Sua bondade, na Sua proteção de pastor querido que é das nossas almas. Permita que nesses instantes, então, todos nós possamos receber esse lenitivo de paz, de amor. Fica conosco, Senhor. Abençoa a nossa reunião. Graças a Deus que assim seja. Boa noite, mais uma vez, meus amigos. O nosso tratamento espiritual do Centro Espírita Francisco Thyssen, ele é realizado em 3 semanas, conforme nós já falamos em outras oportunidades, sendo que após a triagem, nós somos convidados a participar de 3 reuniões, sejam presenciais, sejam à distância como esta, sendo 3 terças-feiras e 3 quartas-feiras. Onde nós, nas quartas-feiras, nós temos a oportunidade de dissertar sobre a problemática da obsessão e das possibilidades da desobsessão. Essa é a aula 1, é a aula inicial, em que nós temos a oportunidade de conversar, então, sobre o que é a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é um fenômeno que acontece desde que o mundo é mundo. Nos primórdios sempre existiu. Nos tempos em que Jesus estava visível entre nós, existia justamente uma síndrome, né? Era uma epidemia, era um processo epidêmico, conforme nos lembra Erasto, numa orientação ao Kardec, né? Está na Revista dos Espíritos. Né? Então, e ela é um fato muito normal, como nós vamos entender assim que a gente entende o olhar que a doutrina espírita nos traz, que nos possibilita o entendimento do intercâmbio que existe entre os 2 planos da vida. E nós vamos entender, tá, como que é normal, porque nós somos espíritos, estamos encarnados. Não é? Jesus nos deu essa ideia que os espíritos nos complementaram, dizendo que nós temos 2/3 de desencarnados e 1/3 de encarnado. Então nós temos mais possibilidades de contato
não é? Com os desencarnados, com um simples, com um fato que é muito relevante, é o fato de nós não os enxergarmos. Né? Para a gente entender, então, é importante que a gente mergulhe um pouquinho em alguns conteúdos da doutrina espírita. Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, na pergunta 149, o que sucede à alma no instante da morte? O que acontece? Ele volta a ser um espírito, né? Ele volta a ser um desencarnado, livre, volta ao mundo dos espíritos de onde se afastara momentaneamente. Né? E o que são os espíritos? Os espíritos são as almas dos homens, então, despojadas dos seus corpos físicos. Nós, encarnados, nós temos essa condição tríplice. Nós somos corpo, espírito e perispírito. No momento em que a pessoa desencarna, ele é um espírito livre, trajando a sua vestimenta semi-material, que é o perispírito. Todos nós já sonhamos com os nossos desencarnados, né? Quem não sonhou com alguém que já morreu? Pergunto eu, não é? Então, o que é que ele está? Foi um encontro de almas, né? de um encarnado com um espírito desencarnado, não é? No plano espiritual normalmente, e normalmente os espíritos estavam normais. Às vezes, na maioria das vezes, em condições muito melhores das últimas em que nós os vimos aqui no plano. Né? Às vezes desencarnou tão doentinho, uma situação do corpinho físico todo até diminuído, né? Tá certo? Miniaturizado, né? No leito do hospital. E a gente reencontra com essa alma no plano espiritual, né? Viva, né? Ele está na sua condição de espírito desencarnado, vestindo um perispírito. E naquele instante, esse encontro também se dá comigo, né? Ou contigo, né? Nesse reencontro, também com o seu perispírito. Entendeu? Então, os espíritos, no dia a dia, eles veem tudo o que nós fazemos? Pergunta Kardec. Podem ver, pois, que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Por isso, ou seja, se houver afinidade, procura, necessidade daquilo que você está fazendo. Então aí ele vai conseguir prestar atenção em você, não é? E aí, já que eles nos olham, estão à nossa espreita, será que eles influem em nossos pensamentos? Essa é a pergunta que Kardec faz. Na pergunta 459, como está aí na tela de vocês. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que geralmente são eles que vos dirigem. Como que a gente percebe? Ora, se o pensamento é muito bom, muito acima da média, é sinal que veio de algum espírito melhor do que nós. E se for um pensamento ruim, um pensamento mau, ele é uma má influência. Ele é a influência de um espírito doentio. Muitas vezes pior do que nós. Né? Então, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente de um desses nossos irmãozinhos. Tá? O que ele é? É uma ação sempre prejudicial, porque a presença de um espírito doente, um espírito mau, né? E é uma ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro. No caso, de um espírito sobre nós. Kardec lembra isso na Gênese. Ela é praticada, então, somente pelos espíritos inferiores. Kardec, num outro ponto, ele pergunta como que a gente percebe. Ora, é como aquilo que eu acabei de mencionar. Ora, se a sensação que os espíritos eles nos influem com uma ação fluídica mais uma ação mental. A ação mental a gente percebe porque ele invade o nosso espaço aéreo, vamos dizer assim.
Os espíritos nos explicam que é o nosso campo áurico, é um campo magnético que nós temos à nossa volta. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. E é onde repercute os nossos pensamentos. Eles criam os nossos pensamentos de todos os espíritos, criam clichês mentais. Então eu projeto clichês mentais daquilo que eu penso, como essas imagens que vocês estão vendo aí junto ao nosso irmãozinho obsediado. Isso aí são projeções mentais que ele vai poder ver. Quando nós pensamos a todo instante, todos os nossos pensamentos repercutem também. Então, se nós estamos pensando em alguma ação mental menos feliz, viciosa, nós vamos atrair, porque os espíritos vão ver essas ações. Então, quando os espíritos se aproximam de nós, eles também atuam com os seus pensamentos. Então, a ação mental produzida pelos seus pensamentos, mais a ação fluídica produzida pelos problemas físicos que ele vivenciou. Não é? Então, ele traz junto àquele campo áurico as energias negativas, nesse caso, inerente à sua condição mental, certo? Ligada aos seus problemas que o levaram ao desencarne. Então, quando os espíritos se aproximam de nós, com o objetivo, mesmo que não seja de nos prejudiciar, eles nos influem de uma forma nociva. Então, a obsessão, uma das definições é essa, é uma influenciação nociva, que decorre sempre de uma imperfeição moral, que é o que os atraiu. Uma imperfeição moral de quem? Nossa, daqueles que são obsediados. Tá? Então, nós temos muita coisa para fazer. Tá? Isso que nós vamos ter nessas 3 palestrinhas. Nós vamos poder trazer condições de nós entendermos qual é o nosso papel. Primeiro, os espíritos nos dizem que toda obsessão sempre acontece por afinidade moral. Tá? A causa são as nossas imperfeições morais, que atraem por afinidades. Né? Então, a motivação dos espíritos ao se aproximar de nós são as preferências pelas nossas tendências viciosas. Por exemplo, os fumantes atraem os fumantes desencarnados. Os alcoólatras, os dependentes químicos, os usuários de maconha, por exemplo, né? Imagina, junto a uma rodinha de jovens usando maconha, quantos meninos desencarnados que eram usuários estão juntos? Assim como junto aos alcoólatras, os sexólatras, são pelas nossas preferências, pelas nossas tendências viciosas. Tá? Então, essas são aquelas obsessões sutis, obsessões simples, os espíritos classificam assim. Tá? E as obsessões mais complexas, elas são justamente aquelas causadas por nós também, né? Pelas nossas quedas morais do passado. Sempre essas obsessões, que nós chamamos de obsessões kármicas, né? Elas são obsessões cuja causa está no comprometimento que nós realizamos no passado. Imagina que nós cometêssemos hoje algum crime hediondo, junto a várias pessoas. Se uma delas não me perdoar, ela vai me gerar um problema obsessivo no futuro, numa outra reencarnação, eu estando encarnado. Se esse nosso irmão ainda estiver no plano espiritual, ele vai se sentir atraído para a nossa presença, para a minha presença. E ao me encontrar, ele vai buscar satisfazer o seu desejo de vingança. Tá? Então, o processo de obsessão, ele sempre começa com uma sintonia mental. Então, nós atraímos aquilo a quem pensamos. Tá? Então, nós entramos em sintonia. Mas eu não me lembro do que eu fiz. Sim, mas isso está no nosso inconsciente. No nosso inconsciente. Freud estudou isso.
os Espíritos nos trazem uma informação muito preciosa no livro O Mundo Maior. O Calderaro é o espírito instrutor do André Luiz nesse livro, e ele explica justamente que nós temos esses 3 compartimentos que Freud estudou aqui no corpo físico. E ele falou justamente, né, que nós temos no porão, o porão da nossa inconsciência, que Freud chamou de id, os espíritos chamam de inconsciente. O que Freud chamou de ego é o que os espíritos chamam de consciente. O que Freud chamou de superego, os espíritos chamam de superconsciente. Então, o inconsciente é o porão em que estão arquivadas todas as nossas vidas do passado. Todos os detalhes. E nós nos sentimos muito comprometidos com isso, porque algo nos diz que nós estamos devendo. A causa da maioria das depressões está aí, tá? Justamente é uma coisa mal resolvida que eu carrego em minha consciência, no meu porão, no porão da minha inconsciência. E isso me faz entrar em sintonia mental, que atrai de forma irresistível a presença dos nossos irmãos, dos nossos algozes do passado. Aqueles, muitas vezes, as nossas vítimas do passado. Os espíritos gostam sempre de nos lembrar que não existe, no campo das obsessões, não existe algozes nem vítimas. Existem doentes. Nós somos doentes. Tá? Então, após a sintonia mental, o que ocorre é um envolvimento fluídico. E, em seguida, uma hipnose pela ação mental do credor perante ao devedor. É a ação mental, que nunca ocorre quando nós estamos numa condição de superioridade. Tá? Sempre ocorre justamente nessa condição de inferioridade, em que nós temos moral, causada pelas nossas dívidas. As formas de obsessão, então, quais são? Basicamente, de uma forma didática, os espíritos nos trazem que, normalmente, ela começa com uma auto-obsessão. Auto-obsessão o quê? É a influência obsessiva da alma sobre si mesma. Como que é? Como que isso é gerado? Pelas ideias fixas que nos aprisionam, verdadeiramente nos aprisionam num processo de auto-obsessão, de autoflagelação, gerado na grande maioria pelas ideias que estão lá. O espírito áureo, um espírito muito amigo, que nos escreveu um livro maravilhoso chamado Universo e Vida, ele fala nesse livro, num capítulo, em que os nossos erros, os grandes erros do passado, eles geram verdadeiros quistos mentais que podem demorar 2, 3 reencarnações para serem dissolvidos. Certo? E eles é que vão gerar. Então, nós precisamos ir nos libertando. Né? Só para dar um toquinho já. A prece é um excelente dissolvente. A caridade é muito mais. Né? Tá certo? Então, a auto-obsessão é um desequilíbrio. O desequilíbrio tem início na mente do encarnado. A obsessão sempre é produto da auto-obsessão. Porque é através da auto-obsessão que nós lançamos os elos que vão nos ligar a esses nossos credores do passado. Tá? A obsessão também nós temos um tipo mais comum, que é de desencarnado para encarnado. Tá? A definição clássica de Kardec ela é muito interessante, faz com que ela facilita o entendimento desse processo obsessivo. Por quê? A obsessão ela é uma ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Sempre. Né? Então, a obsessão de desencarnado para encarnado sempre envolve justamente elos causados pelos nossos desequilíbrios
desequilíbrios, pelas nossas viciações mentais, como no caso do menino alcoólatra aí, que atraiu a presença desse alcoólatra desencarnado. Também ocorre de encarnado para desencarnado, mas, meu Deus, porque nós somos espíritos. E quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio em relação ao desencarnado, gera essa ligação que atinge os nossos irmãos desencarnados de forma cruel. Tá? É possível, sim, que gera um processo de desequilíbrio em nós, né? Que vai atraindo outros também que estão naquela faixa do ódio, gerando uma série de problemas. De encarnado para desencarnado, mesmo quando não se deseja o mal, quando o encarnado vincula-se ao desencarnado pelo amor possessivo e egoísta, também gera isso. Tá? Isso é muito comum em desencarnes prematuros, de entes queridos, e que não são compreendidos, e não são aceitos, e de forma rebelde, contra a vontade do Pai. Gera justamente sofrimentos àquele que recebe essa inconformação, essa ligação mental doentia. A inconformação e o desespero do encarnado gera justamente, atinge dolorosamente o desencarnado. De encarnado para encarnado, né, que gera também tantos desequilíbrios, porque nós somos espíritos, né, era definida como a capacidade de dominar mentalmente aquele que elege como vítima. E mesmo sem ter a intenção, gera-se todas essas ações, que mascara-se com os nomes de paixão, ciúme, inveja, ódio. Muitas vezes é o que predomina justamente entre as nossas relações. Também de desencarnado para desencarnado. Em muitos desses casos, voltados justamente a gerar processos obsessivos bastante complexos. Quando um desses nossos credores do passado nos descobre e busca, então, coordenar uma ação que o André Luiz chama, numa orientação, num livro, de cerco organizado, em que justamente são numerosos espíritos que se aglutinam em torno de um processo obsessivo causado pela obsessão de um desencarnado sobre um grupo de desencarnados, tá certo? Então, os espíritos nos falam, né, a Sueli Caldas Schubert, que é uma grande estudiosa, coloca no seu livro, que há no além-túmulo obsessões entre espíritos, por idênticos motivos dos que ocorrem na face da Terra, e que geram justamente maiores complexidades nos processos obsessivos, aqui na Terra inclusive. Né? Os homens são os mesmos quando desencarnam, carregando para o plano espiritual os seus vícios e paixões. Quando desencarnamos, nós não viramos nem anjos nem demônios. Nós continuamos com os mesmos erros, com os mesmos vícios, que vão gerar justamente esses processos de grande complexidade para soluções. Tá? Nada sem solução. Né? Obsessão recíproca, quando justamente ocorre de uma forma sempre ao mesmo tempo, né? São entre pessoas que vivem num regime de comunhão de pensamentos negativos, paixões, vibrações. Por isso que é muito bom quando a gente ouve falar, o fulano não gosta de você. A primeira coisa, faz uma prece por ele. Não entra na faixa, não. Tá certo? Para não gerar justamente, porque ele, pobrezinho, ele está obsediado. E a gente vai entrar, então, propiciando justamente um agravamento da situação. As consequências das obsessões são as doenças físicas e mentais, tá? Que vão envolver justamente a todos nós envolvidos, não é? Tá legal? A questão da doença física é importante lembrar o seguinte: os espíritos doentes, eles, por mais que eles nos desejam o mal, eles não conseguem nos transmitir doenças. Certa vez, alguém no centro nos perguntou, será que se eu tiver com um doente de AIDS junto comigo, ele pode me passar AIDS? Não.
ele não vai conseguir passar doença nenhuma. Tá? Ele vai poder passar, sim, a sensação, é a ação, é uma ação física, uma ação magnética, tá? Que vai ser transmitida. E ele vai, sim, poder gerar o desenvolvimento da morbidez que já existe em nós. Tá? Se nós temos justamente, principalmente, dívidas kármicas, né, que envolvem justamente o sofrimento de doenças de difícil tratamento, elas podem se desenvolver com a ação magnética negativa, com a presença desses espíritos doentios junto a nós, durante muito tempo. Tá? Porque a obsessão, ela não é um algo passageiro, fugaz. Tá? Ela é de longo tempo, tá certo? Tem uma definição do Bezerra, uma obra do Manuel Filomeno de Miranda, deixa eu ver se eu me lembro, ele diz, decorre do convívio, é isso mesmo. Ele fala assim, olha, obsessões, nos quadros mais complexos, ele estava analisando ele fala assim, decorre de demorado convívio psíquico entre espíritos afins. Entendeu? Demorado. Muitas vezes, a gente chega no centro espírita hoje, buscando ajuda, e a gente pergunta, mas eu tenho uma sensação assim, desde quando? Ah, faz muito tempo, faz mais de 20 anos. Pois é, o processo obsessivo está se instalando há 20 anos. Por isso que é necessário que a gente tenha paciência. A gente compreender justamente que isso não vai ser também rápido. Também pode não ser tão demorado quanto esse processo obsessivo de 20 anos, mas poderá ser, sim, necessitar de uma paciência, de uma compreensão de que também esses liames que se formaram também têm que ser desatados de forma lenta, gradual, tá? Persistente. É necessário a persistência para desatar esses liames, tá certo? Principalmente quando há ligações antigas, não é? Bom, também as consequências das obsessões podem levar a vícios, não é? Pela intuição, pela influenciação mental, né? Pode se levar ao suicídio, porque todo suicida, ele, na grande maioria dos casos, ele começa justamente num processo de depressão, né? Que leva à auto-obsessão, que gera a atração de espíritos doentes, que tenham justamente viciações, que tem já em nós algum tipo de elo facilitador, não é? A essa destruição, essa autodestruição, que pode levar ao suicídio. Então a obsessão pode levar? Pode sim. Tá? Por isso é que requer atenção. Tá? É muito importante a gente lembrar que obsessão é doença da alma, assim como a depressão é doença da alma. A obsessão cura-se em centro espírita, não é? Tá certo? A obsessão é doença da alma. Então, meus amigos, é importante a gente lembrar, não há nenhum homem que não receba influência boa ou má dos espíritos, por um fato que nós já vimos no início da palestra, somos todos espíritos, uns desencarnados, outros encarnados, e nós nos sintonizamos no campo do pensamento, e não tem como a gente não se ligar no campo do pensamento. O André Luiz começa um livro, primeiro parágrafo do livro Mecanismo da Mediunidade é assim: vivemos num mar de ondas mentais. Todos os bilhões de espíritos encarnados e desencarnados neste instante estão pensando: estamos construindo um mundo melhor ou pior, a todo instante, com as nossas ações mentais. E estamos nos ligando no campo do pensamento.
nos ligando no campo das associações mentais. Então não há ninguém que não seja influenciável e que também não influencie mutuamente. Não há homem, não há nenhum espírito encarnado ou desencarnado que não receba uma influenciação. Vivemos no meio de uma multidão invisível que pensa a todos os instantes, que acompanha atenta a nossa existência, trazendo justamente influenciações e se ligando, se agrupando justamente pelas afinidades, pelos elos de afinidades mentais, tá certo? Então é isso que é muito importante que nós tenhamos consciência. Cabe à nossa consciência a escolha, aí a liberdade de ceder ou não às influências espirituais que se exercem sobre nós. O pensamento é um atributo do espírito. E nós não há neutralidade no campo do pensamento, nos explica o espírito Aulus. Não há neutralidade. O pensamento, ele é negativo ou positivo. Você não consegue parar de pensar. É um atributo do espírito pleno que somos todos nós. Pensamos a todos os instantes. E com ele, então, nós nos ligamos com os bons ou os maus. Certo? A todo instante. É a nossa escolha. Nós temos esse livre-arbítrio. Tá? Então, procuremos buscar, mentalizar sempre o bem. O Chico, respondendo uma pergunta, se ele ficava obsedado ou não. O que ele responde? Ele responde assim: o Emmanuel, ele me passou duas informações. Ele falou: eu tento seguir duas orientações do Emmanuel. A primeira, me ligar a Deus a todos os instantes através da prece. Segundo, esquecer de mim a todo instante através da prática do bem, da prática da caridade. Busquemos usar esses recursos. Não nos esqueçamos do amor ao próximo e do amor a nós mesmos através da prece constante, da ligação com os planos superiores da vida. Muita paz. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos
e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.